Vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, dia 11 de setembro do ano de 2024, que é a explicação da mensagem espiritual do poema de número 48. Estamos bem avançados, tá? Já nos nossos estudos, né? Esse poema, daqui a pouco a gente vai ler ele está na página 219 do livro. Então, adiantando para vocês o poema, né? O poema de número 48. Todo poema ele tem um título, né? E esse título é lembrança, que vem muito assim, pensamento ocasional. Ele lembrou disso, ele ficava refletindo e vinha uma coisa na cabeça dele, né? Lembrança. E o poema diz o seguinte, tá? Lembrando que são 31 caracteres, não podia ser nem mais nem menos, então colocar uma mensagem espiritual. E na tradução, isso foi impossível de manter essa numerologia, por isso que no livro a gente mantém os 31 caracteres japoneses, que são chineses. Isso mudou só em 1945, o imperador morreu em 1912. Então, aqueles caracteres são chineses, né? São 31. Eu mantive lá para a gente sintonizar com a numerologia. Está no livro o poema original, conforme foi escrito pelo imperador, tá bom? Então, esforça-te. O imperador manda a gente se esforçar, fazer a nossa parte. Confie em Deus, mas amarre o camelo. Lembra? Nível 1 do Reiki? Mandou a gente se esforçar, tá? Fazer a nossa parte. Mesmo quando tudo parecer difícil. Às vezes você desiste, que a coisa está muito difícil. É possível alcançares qualquer objetivo do mundo. Eu me recordo, há muitos anos atrás, né? Esse livro ele já tem... ele tem 22 anos que ele foi publicado. Falando desse livro, onde estão os poemas, 22 anos, né? E eu pratico karatê, tive alguns períodos aí que eu tive que parar, né, por conta da profissão, no Ministério da Agricultura, no Amazonas. Os 9 anos que eu fiquei no Amazonas eu não pratiquei, mas eu pratico karatê há mais de 50 anos. É um esporte, já não era para estar praticando, mas eu gosto, né? Eu me recordo que num exame de faixa, muitos anos atrás, eu tinha lido esse poema, tinha feito esse poema, e eu estava sem condicionamento físico. Eu tinha voltado de uma viagem do exterior, né? E eu fiquei sem fazer ginástica. E a gente vai perdendo massa muscular, fôlego, né? E fui para um exame de faixa, para faixa roxa, que é coisa marrom e preta. Isso há muitos anos, né? E foi um exame muito difícil. Foram 4 anos, 4 horas de exame. Chegou uma hora, eu sem condicionamento, né? E eu nunca desisti de nada, né? Nunca foi meu perfil desistir. E naquele momento eu falei, eu não vou dar conta. Que a parte mais dura do exame ainda estava por vir, né? E eu pensei em desistir, aí lembrei desse poema. Parece que o imperador falou comigo, para mim me esforçar, né? Quando tudo parecer difícil. Aí eu pedi para ir no banheiro, né? Todo mundo pode ir no banheiro, né? Falei, olha, aí fui lá, usei um símbolo do Karuna 1, que é o Rama, e respirei, que é um símbolo que dá força, né? Tomei um pouco d'água. Eu nem queria ir no banheiro, fui lá para me aplicar o Karuna, né? Respirar, voltei e finalizei o exame, tá? Então, eu usei. É que a gente não tem tempo, senão eu ia dar outros exemplos para vocês. Quando eu tive Covid, que eu tive que ir no velório de uma tia muito próxima de Rita, é como se fosse a segunda mãe dela, que morava de frente à casa da minha sogra. Tinha acabado de sair do Covid, eu tinha um problema neurológico, eu perdi 90% da... Eu fui para o hospital, né? Quando eu saí daquela situação, tive que colocar sonda, eu tinha perdido 90% da força muscular. E Rita estava muito abalada, né, chorando, era a segunda mãe dela que tinha morrido. Ela dirige bem, mas eu não podia deixar ela dirigir, porque ela estava muito abalada. E eu fui dirigindo com 10% da força. E eu lembrava desse poema. Eu tenho tanta história desse poema na minha vida. Quando eu achava que não ia dar, eu lembrava desse poema e eu me esforçava. Falava, não, não vou conseguir, não, vou conseguir sim. Tá? Então, o poema é esse, tá? Então, a gente sempre começa o poema
com Isaac Newton, né? Com aquela citação que se ele, com a humildade dele, né? Um grande cientista, as 3 leis de Newton, né? A figura-chave da revolução científica. Vai fazer 300 anos que ele morreu, daqui a 3 aninhos, né? E ele falou que se ele pôde ver mais longe, é porque ele estava de pé, apoiado no ombro de gigantes. Então você tem que procurar, né? E eu tenho vários gigantes, né? Um deles é Jesus, né? Mas tem outros gigantes aí que nos ensinam, Mikao Sui, o Imperador Meiji, Takata, Hayashi, e tantos outros aí, né? Buda, entendeu? Masaharu Taniguchi, Mokichi Okada, tanta gente que a gente acaba se apoiando, e outros, né? E esse Albert Einstein, né? Deixou tanta coisa para gente, Ramatiz muito, né? Todos os livros dele estão ali, né? Allan Kardec, eu trago sempre, né? Eles para cá, né? Então é o motivo de eu trazer tanta citação, é para a gente se apoiar no ombro de gigantes e para a gente validar o poema. Para dizer, o imperador não estava louco. Olha quanta gente falou sobre esse assunto. Jesus falou sobre isso, Buda falou sobre isso, Einstein falou sobre isso. Entendeu? Por isso que a gente traz, né? E eu gosto do caminho da ciência, né? A ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão, é uma citação minha. Por isso que eu trago sempre cientistas falando sobre o poema. Os poemas foram canalizados mediunicamente, mas eu trago cientistas que falaram a mesma coisa que o imperador falou, né? E de um tempo para cá, a gente decidiu que nós íamos analisar o poema pela dualidade, como se fosse uma pilha, o positivo e o negativo, né? Que são as duas perspectivas diferentes de uma mesma realidade. Por isso que eu botei essa imagem bonita, cor de abóbora, aí, de um lado com luz, outro lado com sombra, um lado uma pessoa alegre, a outra com depressão, né? E trago para vocês esse primeiro gigante, que foi o fundador do judô, Jigoro Kano, né? Morreu com 78 anos. Mikao Sui, quando morreu em 1926, ele ainda viveu mais 12 anos. Ele é da época de Uzui, de Jigoro Kano. Foi reitor, né, da Escola Nacional Superior de Tóquio até 1920, quer dizer, e foi condecorado muitas vezes pelo imperador. Foi um grande gigante, né? E ele diz o seguinte, que a dualidade, o positivo e o negativo, o bem e o mal, é a condição da vida. Não tem vida sem dualidade. Sem o oposto, nem contrastes, o polo norte e o polo sul, a vida não é vida. O yang e o yin, o positivo e o negativo. E aí eu trouxe para vocês Victor Hugo, né? Que nasceu e morreu na França, né? Foi um grande poeta. Eu sempre procuro priorizar os poetas, porque tem muita coisa. Só que o poeta, ele já nasce poeta. E ele escuta Deus, ele busca lá da internet de Deus, entendeu? Então foi Victor Hugo, tá? Escreveu vários romances, Les Misérables, né, Os Miseráveis, e Notre-Dame de Paris, né, e foi um dramaturgo, né? E ele disse o seguinte, Victor Hugo, graças à sombra, apreciamos a luz, porque se houvesse só luz, a luz não existiria. Por que existe luz? Porque existe sombra, né? E graças ao vício, apreciamos a virtude. Se todo mundo fosse virtuoso e bom, não haveria. Sim, não haveria. Então tinha que ter gente ruim. Uma vez me perguntaram isso. Por que Deus criou o mal, né? Por que tem tanta gente ruim? É porque tem que ter, né? Para a gente dar valor aos bons. O problema é que o mal, ele dá muito ibope, entendeu? Não vai sair no jornal. Ah, Gisela hoje, ela acolheu um cachorrinho que estava com fome, cheio de pulga, entendeu? Com sede, que estava quase morrendo atropelado. Isso não dá ibope, não. O que dá ibope é se alguém esfolar o cachorro, entendeu? Como eu já vi, né? Eu já vi. Uma vez, né? Eu vi um. Eu não cheguei a ver, mas a cidade toda comentou. Um rapaz, aqui no sul de Minas, ele pendurou um porco numa madeira, né? Cortou o porco no meio, botou um cachorrinho dentro e costurou e soltou o porco. Depois ele matou a esposa. Todos esses caras, eles começam fazendo a maldade com os animais, né? Depois acabam fazendo com os seres humanos, né? Isso deu um ibope danado, mas se ele tivesse socorrido um bicho,
Então, o mal, ele faz muito barulho, né? O crescimento de uma árvore, ela é muito silenciosa. Você não escuta a árvore crescer. Mas quando ela cai, o barulho da árvore caindo, a destruição ela é barulhenta, né? Então, Vitor Hugo deixou isso para a gente. Então, o poema, pessoal, olha só, o poema, lê novamente, tá? Mandou se esforçar, é não desistir, né? Mesmo quando tudo parecer difícil, você achou que não vai dar, mas você tem que se esforçar. Que é possível alcançar qualquer coisa, objetivo no mundo, né? Então, se nós temos que analisar o poema na parte positiva e negativa, qual é a parte positiva desse poema? Esforçar é persistir. Então, vamos chamar a parte positiva, que o poema é positivo. E a parte negativa que a gente tem que analisar, desistir, jogar a toalha. Foi aquele meu exame de faixa que eu quase desisti, lembrei disso, falei, não vou desistir. Entendeu? Então, a gente, como o poema é positivo, nós vamos entrar pelo lado negativo para a gente finalizar com coisa boa, né? Então, vamos falar sobre a parte negativa do poema, que o poema é positivo, que seria desistir. E a gente sempre entra pela Bíblia, né? Que é um livro sagrado, tá? Até para os maçons. Não existe reunião maçônica se a Bíblia não estiver aberta, né? Então, eu trago para vocês uma passagem de Gálatas, que é o nono livro do Novo Testamento, tá? Era a carta que o apóstolo Paulo, ele escreveu muito, né? Ele redigiu aos cristãos de uma região central na Turquia, chamada Galácia. Então, uma região na Turquia chamada Galácia, o apóstolo escreveu e mandou para eles. Isso está na Bíblia, é o nono livro, Gálatas, capítulo 9, capítulo 6, versículo 9, eu mandei para vocês, tá? Aí diz o seguinte: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Porque às vezes a pessoa vai fazendo o bem e vê tanta coisa errada, né? Liga a televisão, vê tanta coisa ruim, né? Que aí a pessoa cansa. Ah, vou desistir de fazer o bem. A gente não pode desistir de fazer o bem, tá? No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Então, a Bíblia pede para a gente não desistir de fazer o bem. Os 5 princípios do Reiki pregam o bem, tá? E os poemas também. Aí, quando a gente sai da Bíblia, eu já procuro sempre entrar num cientista, porque eu coloquei lá que a ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Então, eu gosto muito de Einstein, todo mundo sabe, a mecânica quântica, né, a mecânica de partículas. Ele foi um dos pilares da física moderna, da mecânica quântica. Morreu com 76 anos, em 1955, né? Nasceu na Alemanha, morreu nos Estados Unidos. Desenvolveu a teoria da relatividade, né? Olha aqui que o Einstein falava sobre desistir. Mesmo desacreditado, que todo mundo dizia que ele era maluco, tá? E ignorado por todos, ninguém queria papo com ele, que diziam que ele era louco. Ele não penteava o cabelo, esquecia de fechar o zíper da calça, né? Não posso desistir. Olha o que esse homem falou. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Você não pode desistir. Isso é muito comum dentro da família da gente, amigos, né? Quando você resolve fazer um mestrado de Reiki, pessoas querendo apagar a tua luz. Você é mestre de Reiki, tal, fazendo de tudo para você desistir, tá? E aí vamos agora, depois da ciência, vamos ver os gigantes, tá? Então, Thomas Edison, que foi outro cientista, ele inventou a lâmpada, né? A primeira lâmpada que ele acendeu ficou acesa 40 horas, em outubro de 1897, tá? Ele nasceu e morreu nos Estados Unidos com 84 anos. Então, vamos ver o que Thomas Edison falou sobre desistir, já que a gente está no negativo. Nossa maior fraqueza está em desistir. É o segundo, né? O Einstein já falou. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.
Ele foi tentando, até que a lâmpada acendeu. Falou para a gente não desistir. E aí eu trago uma citação minha, que eu sempre coloco alguma coisa que eu escrevi que caiu nas redes sociais, né? Geralmente os problemas são passageiros. Quem que não tem problema? Todo mundo tem, você tem, eu tenho. Jesus falava, para cada dia basta o seu próprio mal, porque todo mundo tem problema, seja de saúde, de família, de dinheiro, de relacionamento, entendeu? Todo mundo tem. Então, isso aqui eu escrevi, olha. E tiraram do livro, está por aí, né, no site dos pensamentos, esse está no Cadê Frase. Geralmente os problemas são passageiros, mas desistir o tornaria definitivo. Então, eu estava com um problema, por exemplo, entendeu? Esgotado, cansado, mas aquele exame era passageiro. Mas se eu tivesse desistido, o problema se torna definitivo, né? E aí, ainda sobre desistir, e trazendo agora o poema para dentro do Reiki. Vamos pegar essa parte negativa e vamos por que esse poema está dentro do Reiki. Aí vou trazer para vocês Henry Ford, morreu em 1947, foi um empresário, né? Criou a Ford Motor Company, né? A Elizabeth Elin, não sei se ela está me ouvindo aqui, ela era uma alta funcionária da Ford. Quando eu a conheci há trocentos mil anos, hoje ela está aposentada, né? Aí fazia reuniões, viajava o mundo inteiro, trabalhava nessa empresa, né? E esse senhor criou essa grande empresa, né? E ele foi a primeira pessoa a implantar a linha de montagem em série. Eu me lembro quando eu morei na Zona Franca de Manaus, as empresas funcionavam assim. Tá? Ele foi um grande inventor. Tá? Ele teve várias patentes, tá? Para você ter uma ideia, ele tem 161 patentes registradas. Então, ele era um cientista. E ele disse o seguinte: ó, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Porque você pode tentar e fracassar. Você vai até o final e se esgota e não deu certo. Você fracassou. Isso é possível? É. Já aconteceu comigo. Eu não desisti, um episódio lá em Manaus, não desisti, fui, e deu errado, eu fracassei. Mas existe muito mais gente que desiste do que pessoas que fracassam. Então, isso que a gente tem que ver, né? Tá? Se você vai fazer parte de um universo pequeno de pessoas que fracassam. Tenta e não deu certo. Né? E aí eu coloco aqui, já dentro do Reiki, trazendo o poema para o lado negativo, nada termina até que deixemos de tentar. Você está aplicando o Reiki numa pessoa. Ah, ela vai morrer mesmo. Aí terminou. Você desistir de aplicar Reiki numa pessoa, naquele momento terminou. Mas se você não deixar de tentar, você seguir aplicando Reiki, morreu. Tá? Todo mundo vai morrer um dia. Então, você fez o seu possível, né? Tá? Então, vamos parar agora de falar de coisa ruim, né? E vamos falar de coisa boa. Vamos entrar na parte positiva do poema, porque o poema é positivo. O poema fala em persistir, persistência, em se esforçar. Aí a gente tem que começar pela Bíblia, né? Que é o que nós acordamos. E eu trago para vocês uma mensagem de Tiago, capítulo 1, versículo 3, tá? Irmão de João, evangelista, né? Filhos de Zebedeu, né? E diz o seguinte: pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então, a fé, a gente pode perder tudo nessa vida, menos a fé. Às vezes a gente desamina, a gente não pode perder a fé. E a fé vai produzir o quê? Perseverança, que é você não desistir. Isso está em Tiago, né? Ele escreveu isso, são palavras de Jesus, que Jesus mandava a gente perseverar, tá? O segundo estágio depois da Bíblia é o quê? A ciência.
Aí eu consegui de Einstein. Olha o que ele falou. Eu tentei 99 vezes e falhei. O cara tentar e errar, 99 vezes e errar. Mas na 100ª tentativa eu consegui. Qual é o arcano 10? Centésima. Girou. Aqui tem uma magia aqui, né? Que a 100ª vez, 100, entendeu? Que é a roda. Ele chegou numa energia que a coisa mudou, né? Que é a roda da fortuna, né? Então ele tentou 99 vezes e falhou. Ele que falou isso, tá? Mas na 100ª tentativa ele conseguiu. Aí ele fala assim: nunca desista de seus objetivos, mesmo que eles pareçam impossíveis, porque todo mundo dizia que ele não ia conseguir. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Olha o que esse homem falou. Albert Einstein, né? O lado positivo. Então vamos agora para os gigantes, vamos falar de Charlie Chaplin, né? Nasceu em Londres, no Reino Unido, morreu na Suíça, morreu com 88 anos. Foi um ator, foi um cineasta, um editor, foi músico, né? Eu não conheço uma pessoa, um músico que seja do mal, né? Esses músicos. Não, tem músicas aí que são de lá de baixo, né? Mas esse tipo de músico aqui, né? E ele é considerado o principal ator da época do cinema mudo, né? Que o pessoal, que era o uso da mímica e a comédia pastelão, que o pessoal jogava pastel um na cara do outro, né? Eram comédias, né? Jogar torta um na cara do outro. Então, olha o que o Charlie Chaplin falou. A persistência é o melhor caminho para o êxito. Você insistir, persistir, você não desistir. Depois eu falo sobre a persistência, né? Isso está nos meus livros, né? Uma citação minha. Persistir, na verdade, esse quadro que eu coloco agora, que tem o céu azul, ele é a mensagem espiritual. Persistir é um dos grandes segredos do sucesso, é não desistir. Muitas coisas na vida dependem de positividade, você acreditar que vai dar certo, ter fé, né? Que é o que Tiago falou que está na Bíblia, tá? A sua fé vence essas provações. Então, manter o quê? O pensamento positivo. Vai dar certo, eu vou conseguir, que é a positividade e da persistência. Então, repetindo, persistir é um dos grandes segredos do sucesso. Muitas coisas na vida dependem da positividade e da persistência. Agora vamos pegar o poema, esse lado positivo que a gente está abordando, e vamos começar a trazer ele para o Reiki. Por que Mikao Sui trouxe ele para o Reiki? Tinha 100 mil poemas. Quem escreveu? Tinha outros poemas lá, que não foram escolhidos, né? Então eu trouxe um gigante para vocês, que é Henry Ford, nós já falamos dele, o criador, 161 patentes, né? Por que esse poema está no Reiki? Olha o que o Ford falou, o criador da Ford. Os dias prósperos, a prosperidade, aquele que você avança, né, ganha dinheiro, não vem por acaso. Tem que amarrar o camelo. Nascem de muita fadiga, quer dizer, tem que trabalhar, fazer o trabalho com amor e honestamente. Então, aqui ele fala do trabalho e persistência. Trabalho. Ele traz aqui, ó, os dias prósperos. Ele foi um homem muito próspero, né? Criou um império. Não vem por acaso, nascem de muita fadiga. Tem que trabalhar, tem que amarrar o camelo. Poema, a parábola do camelo lá do nível 1 de Reiki. Tá? E persistência. Aí, um outro gigante que eu trago para vocês, eu já estou dentro do Reiki, tá? Há uma força motriz que move, mais poderosa que o vapor, que ele morreu em 1955, os trens eram iguais que temos aqui em São Lourenço. Era trem a vapor. Tá? Não tinha esses combustíveis. Então, os trens, as Maria Fumaça, né? Temos um aqui em São Lourenço. Inclusive, esse aqui foi recuperado.
teve um seriado, acho que da Globo, a Globo investiu, recuperou ele, e aí uma empresa mantém. Ele está novinho, né? Quando vocês vierem a São Lourenço, inclusive vamos ter um evento aqui no final do mês, que eu vou falar sobre o Reiki. É um passeio, são alguns poucos quilômetros, dá menos de uma hora para ir, menos de uma hora para voltar, para o município de Soledade. Você já foi lá? Já. De Maria Fumaça? Não de Maria Fumaça, mas já fui. Então nós vamos te levar de Maria Fumaça. Está convidada, tá? Quem sabe? Acho que minha prima, não sei se ela está me escutando, ela deve vir, se ela vier um pouquinho antes, que eu estou tentando trazer. Tem queijo de vinhos ainda, será? Não, lá tem, tá? Acho que não sei se ela está aqui, a George e o Alexandre. Tá aqui, estou aqui. Aí eu quero levar a George e o Alexandre de Maria Fumaça. Aí nós vamos juntos, tá? E quem quiser está convidado. É um evento, eles estão inscritos no evento, tá? Então, uma força motriz mais poderosa que o vapor. Quem falou isso foi o Einstein. A eletricidade, porque já existia, né? Thomas Edison é de 1887, a lâmpada. E a energia atômica, porque em 1955 que ele morreu, já tinham estourado 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki, 10 anos antes. Sabe qual é a força que ele falou? A vontade. Olha o que o Einstein falou, né? Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica, que é a vontade. Você não desanimar, você persistir, você ter fé, positividade, né? E eu trago para vocês aqui, eu não tinha falado dele para vocês, tá? Esse é um grande gigante que é Júlio Verne, né? Nasceu e morreu na França, morreu com 77 anos em 1905. É interessante que os livros dele, eles são os livros mais traduzidos de acordo com a Unesco, foram traduzidos para 148 idiomas diferentes. E olha que esse homem morreu, tá? Há quase 120 anos atrás, 148. E ele escreveu mais de 100 livros, né? E ele escrevia sobre submarino, que não existia, sobre máquinas voadoras, sobre viagem à Lua, ficção científica. Só que o que ele escrevia aconteceu. É como se ele visse o futuro. Ele era um visionário. Então, quanto mais tempo passa, mais o pessoal lê Júlio Verne. Porque viram que ele conseguia ver o que ia acontecer. Submarino, ele falava de submarino, falava de máquina voadora, aviões, né? Você vê que na Primeira Guerra Mundial não existiam, entendeu? Esses aviões que foram usados em guerra, eles vieram na Segunda Guerra Mundial. Não tinha nem helicóptero na Segunda Guerra Mundial. Então, está tudo muito recente, né? E ele já falava dessas máquinas voadoras, de o homem chegar na Lua, 1969. Eu estava na freguesia, lá na Ilha do Governador. Então, olha aqui que Júlio Verne falou. Não há nada impossível, porque ele escrevia essas coisas. Ele escrevia e falava que ia ser possível. Só há vontades mais ou menos enérgicas. Então, ele dizia que ia poder ter submarino, máquina voadora, essas coisas todas. Que o homem ia poder chegar na Lua e outras coisas mais. Né? Ele escreveu 100 livros, né? E imagina, traduzir em 148 idiomas, né? Então, que ele dizia que não há nada impossível, que são as vontades. E quem falou da vontade foi o Einstein, que a vontade, tá, é uma força que move mais poderosa do que a energia nuclear, entendeu? O vapor e a eletricidade, que é a vontade. E quem falou agora da vontade, tá? Vontades mais ou menos enérgicas, foi Júlio Verne. E aí, já dentro do Reiki, eu coloco aqui uma citação minha, que já traz o poema para dentro do Reiki. Nada substitui a persistência para que se alcançar o êxito. Você persistir. As dificuldades são naturais. Então, à medida que você vai avançando, vai aparecendo 1000 problemas. Tá? Resolve-se conforme se caminha. À medida que você vai caminhando, os problemas vão acontecendo, tá? E você vai resolvendo, desde que você tenha persistência. Então, a citação é o seguinte: nada substitui a persistência para que se alcançar o êxito. Aqui seria uma cura, né? Você insistir em curar alguém.
tá? Que as dificuldades são naturais e resolve-se conforme se caminha. Agora, eu costumo sempre finalizar o poema com um documento da organização que Mikao Sui fundou, que é o Zuirei Kiryoho Gakkai. Então, eu trago para vocês o memorial, foi construído pelos membros da Gakkai logo que Mikao Sui faleceu, tá? No dia 9 de março de 1926, ele faleceu. Um ano depois, eles inauguraram o memorial, que é essa grande pedra, um monolito, tem 2,5 metros de altura, 1,20 de largura, uma pedra pesadíssima. Eu coloquei aqui, talhado, a inscrição, tá vendo? Tudo em japonês. Parece que Deus passou essa pedra numa impressora, porque não tem nada quebrado, é impressionante, nada torto, nada quebrou, sabe? Uma coisa do alto. Isso está na página 62 do livro Reiki Apostilas Oficiais. E eu trouxe para vocês uma partezinha traduzida do que está lá na pedra, onde estão as cinzas de Mikao Sui, que diz o seguinte: um dia, nós não sabemos que dia foi esse. Só que nós sabemos que ele inaugurou a primeira clínica em abril. Se ele ficou 22 dias, se ele entrasse em janeiro, ele não ia aguentar o frio, porque estava cheio de neve, janeiro e fevereiro. Então a gente acha que foi março, ele desceu, já abriu a clínica. Um dia o senhor Uzui subiu o Monte Kurama. Então isso é oficial, que ele esteve na montanha, onde iniciou penitência, o que? O jejum. Aí isso está bem claro. Enquanto jejuava, não é fácil. Sentiu no 22º dia, imagina, ele ficou 22 dias. No 15º dia, ele não recebeu nada. No 20º, ele ia morrer lá. Aí, na madrugada do 20º, olha o número 22 do Honsha Shonen, dos arcanos do tarô, as letras hebraicas, 22. Aí, quando entrou na energia do 22, Apocalipse, são 22 capítulos, Deus capacitou o escolhido. Ali, ele não sabia que isso ia acontecer. Eu acho que ele ia morrer ali, sem comer, mas ele não desistiu, né? Enquanto ele jejuava, fica bem claro que ele não comeu. Ele sentiu no 22º dia a energia reiki na cabeça, que é onde está a pineal. Ele foi capacitado. Deus capacita o escolhido. Quem falou isso foi o Einstein. Então, Mikao Sui, ele persistiu. Ele não desistiu. Tá? E aí, no manual que ele entregava aos alunos dele, eu coloquei para vocês aqui, as mãozinhas de Rita, tá vendo? Está no livro, né? Isso eu recebi no Japão, a gente mandou fazer essa tradução juramentada, que era o manual que Mikao Sui entregava aos alunos dele, o Zuirei Kiryoho Rikei. Rikei quer dizer manual. Aí tem uma entrevista, que o jornalista fala assim, o reiki, o Zuirei Kiryoho, seria semelhante às técnicas que utilizam hipnose, que era conhecida naquela época, técnica Kiai, que eram gritos para botar para fora a raiva, né? Ou crenças religiosas, shintoísmo, zen budismo. Perguntaram. Aí ele responde, Mikao Sui, não, nossa técnica não se assemelha a nenhuma dessas técnicas. Ele falou que não tinha nada a ver. Trata-se de um segredo espiritual que ninguém conhecia, que salva o espírito, fica bem claro a expansão da consciência, separado o joio do trigo, e o corpo, tá? Que salva, quer dizer, o corpo ele fica mais saudável. Aí eu coloquei em negrito, tá vendo aqui, ó? Consegui obtê-la, esse segredo, espiritualmente. Ele não pesquisou nada, ele ficou lá jejuando. Ele não foi para laboratório. Após árduo treinamento durante muito tempo, os 22 dias. Que depois, aqui no memorial, os discípulos dele deixaram bem claro quanto tempo foi. Então, nós temos essa informação. Então, árduo treinamento durante muito tempo. Ele não desistiu. Ele foi perseverante. E graças à perseverança de Mikao Sui, de ficar na montanha, ele não tinha garantia nenhuma que no 22º dia ele ia ser tocado por uma energia do universo, né? E aí a mensagem espiritual está aqui, ó, que é aquela imagem que eu mandei para vocês, que eu repeti ela.
que essa é a mensagem que, na hora do reiju de expansão da consciência, é que vocês vão ter que se ligar. Persistir é um dos grandes segredos do sucesso. Muitas coisas na vida dependem da positividade, você manter o pensamento positivo, vai dar certo, eu vou conseguir, tá? É o que Tiago fala, né? Não perder a fé. E da persistência, a vontade, né? Que o Einstein falou, a energia mais poderosa. E aí, na hora do reiju, eu quero que vocês fiquem pensando assim, nessa vida, vocês desistiram de alguma coisa? A Gisela está dizendo que sim, né? Eu acho que eu nunca desisti, Gisela. Eu nunca desisti. Eu fracassei. Mas desistir, eu nunca desisti. Eu vou lá, entro pelo cano. Aí foi a vontade de Deus, vamos procurar. Aí eu procuro aprender com o meu fracasso. O que é que aquele fracasso me ensinou? Mas acho que é porque minha mãe nunca desistiu. Minha mãe passou. Hoje eu estava falando aqui com a nossa secretária, Ana Paula, né? A Georgia vai conhecer o Alexandre. Da luta da minha mãe quando ela ficou viúva, né? Formar 4 filhos sem pensão, que meu pai morreu, não deixou. E ela não falava português, dando aula de piano, aula de inglês, e vendendo Avon para filho de aluno, a mãe do aluno, entendeu? Nós nunca passamos fome, todo mundo se formou. Minha mãe nunca desistiu. Tinha gente que falava, bota esses meninos no orfanato. Ela falava, não, são meus filhos, eu vou formar eles todos. Eu sou um dos mais baixos, eu tenho 1,81 m, eu sou um dos tudo mais alto do que eu, mais forte, entendeu? Porque nunca passou fome, ela não deixava a gente passar fome, né? Tá me ouvindo ela. Então se você desistiu, entendeu? Você reconhecer para você não desistir mais, tá? Lembrar de todos esses gigantes, tá? E você pode perder tudo menos a fé, que você manter a positividade e daqui para frente você persistir. Se você está com algum problema financeiro, a sua empresa, entendeu? Algum problema de família, você seja persistente, tá? O amor vence tudo. E agora nós temos que ler, né? Senão, se eu não leio, o pessoal chega, vamos ler, né? O pessoal me lê. Vamos ler. Então, eu vou pegar o livro aqui para a gente ler o poema. Estou na página 219. Vocês vão ver o japonês, né? Os ideogramas, né? E aqui está o memorial. Persistência, né? Essas flores aqui foi Rita que comprou. Ela com Sensei Aoki. Foi uma visita que nós fizemos lá. Tá? Foi na segunda vez que nós fomos 5 vezes no Japão. Então, agora estou na página 220. Vamos ler, né? Deixa eu tomar uma água. Vamos lá, pessoal. Poema 48, lembrança. Esforça-te, mesmo quando tudo parecer difícil. É possível alcançares qualquer objetivo no mundo. No poema, o imperador Meiji louva a persistência como virtude que vence a dificuldade. Dificuldade todo mundo tem problema. A frase esforça-te, mesmo quando tudo parecer difícil, se apresenta com o significado de persista, pois nada termina até que deixemos de tentar. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Nada substitui a persistência para o caminho do êxito. O segredo é ser constante. Uma corrida não é sempre para o mais rápido, mas para aquele que continua correndo. A frase "é possível alcançares qualquer objetivo do mundo" vem com o significado de nada é impossível. As coisas que são impossíveis para nós humanos são possíveis para Deus. E como a gente trabalha com uma energia que vem de Deus, e para Deus nada é impossível. É impossível para a gente, mas para Deus não é impossível, tá?
Deus nunca nos dá uma tarefa que não possamos realizá-la. Um fardo nunca é tão pesado, de forma que não se possa carregá-lo. Disse Júlio Verne: não há nada impossível, só há vontades mais ou menos enérgicas. Atraímos aquilo que pensamos e acreditamos, por isso que tem que ter positividade. Devemos acreditar em nós mesmos. A mensagem implícita no poema é aquilo que aparece tão difícil e até impossível pode ser realizado com dedicação e persistência, insistência. Nada é impossível. As dificuldades se resolvem conforme se avança. Aí Mikao Sui, na verdade, quando eu falo Mikao Sui aqui na página 221, é eu me colocando no lugar de Mikao Sui. O que iria me motivar a trazer. Traer é em espanhol, né? Traer é em espanhol. E hoje eu estava falando espanhol com a Adriana, lá de A Corunha, da Espanha, e aí eu fico fazendo essas confusões, né? O que motivou Mikao Sui a trazer esse poema para o Reiki? Certamente, o mestre Mikao Sui observou que muitos facilmente desistiam de seus propósitos. Começava a aplicar Reiki, a pessoa não melhora, vai morrer e larga. A pessoa desistiu. Olha, eu não desisto, entendeu? Eu, todos os dias, Rita e eu, a gente se reúne, eu não sei, acho que uma vez você estava aqui, 18 horas, entendeu? Para orar pela Ucrânia, pela Rússia, pela faixa de Gaza, pela Israel, a Cisjordânia, a Venezuela, a Síria. Eles continuam guerreando e eu estou lá, orando, Rita e eu pedindo para Nossa Senhora, para abençoar, para derramar a luz, para cobrir com seu manto e manda reiki, entendeu? Então, Mikao Sui observou que muitos facilmente desistiam dos seus propósitos. E eu vou continuar mandando luz. É o que nós podemos fazer, né? Objetivos e ideais, e até mesmo de tratar doenças de difícil recuperação, por considerá-las incuráveis. No Reiki, trabalhamos diretamente com a fonte, Deus. As coisas que são impossíveis para as pessoas são possíveis para Deus. Albert Einstein disse: algo só é impossível até que alguém duvide e acabe por provar ao contrário. É impossível curar essa pessoa. Aí alguém fala: não, não é impossível. Vai lá e prova ao contrário. Quem falou isso foi o Einstein, tá? Desistir é a saída dos fracos. Insistir é a vitória dos fortes. Ser derrotado ou falhar é frequentemente uma condição temporária. Às vezes que eu fracassei, eu não me considerei um fracassado. Eu fracassei naquele propósito, naquela luta que eu estava travando. Mas quantas vezes eu fui vitorioso? Então, às vezes, eu tinha um projeto que eu fracassava. E anos depois, 30 anos depois, coisas que eu fracassei, que se eu for contar minha vida para vocês, eu conto no livro Reiki Johnny DeCarli Responde, tá? Essas coisas. Se eu for contar, a gente não vai sair daqui hoje, né? Hoje, eu dou graças a Deus algumas coisas não terem dado certas para mim no Amazonas. Hoje, como eu agradeço a Deus, poxa, que bom que aquilo não deu certo. Entendeu? Porque graças a não ter dado certo, que eu segui um outro caminho, conheci o Reiki, conheci Rita, Rita me incentivou a escrever livros, nos congressos aí. Quantas vezes vieram pessoas de outros países, eu estava na Europa, pegavam na minha mão, pessoas já com idade, falavam assim, eu li o seu livro, em espanhol, né? Eu li o seu livro, eu estava com depressão, desistindo da vida, eu virei outra pessoa, o senhor mudou a minha vida, o senhor não faz ideia, né? Então eu fico pensando assim, quantas pessoas eu impactei escrevendo meus livros, entendeu? Só que na vida que eu tinha no Amazonas, eu não teria escrito esses livros. Então algumas coisas deram erradas na minha vida, entendeu? E eu fracassei. Só que graças a isso outras coisas deram certas.
que eram incompatíveis com aquelas coisas. Então, Deus escreve certo com linhas certas, a gente que vê as linhas tortas. Ah, a linha está torta. Você que está vendo, Deus escreveu com as linhas certinhas, você que vê as linhas tortas, tá? Então, dizem os orientais que o sofrimento e os problemas são passageiros. Desistir é para sempre. Não pode desistir. Existem 3 opções na atividade reikiana: ser um bom reikiano, empenhar-se para se tornar um ou desistir. Reikiano, prossiga e a luz aparecerá e brilhará com clareza crescente em seu caminho. Aí segue uma passagem que nos remete ao poema, aqui está em Marcos, capítulo 5, de 21 a 43. Disse o mestre Jesus: quem insiste alcança a bênção. Jesus mandou a gente insistir. Ok, o Paulo Demétrio, ele estava dirigindo, ele estava saindo de São José dos Campos. Ele que costuma colocar aqui a figurinha, né? Acabei de abrir o grupo provisório. Deixa eu ver se essa figurinha está por aqui. O grupo está aberto. A Paula Marques, ela já aprendeu, hein? A Paula Genaro, olha só. Foi mais rápida do que eu, a Paula Genaro. Muito grato, Paula, tá? Se Deus quiser, logo você vai estar no grupo definitivo. Para você ter uma ideia, Paula Genaro, o grupo definitivo hoje, ele tem 157 pessoas. É que eu estou muito criterioso, entendeu? Antes de eu botar o pessoal no grupo definitivo, eu mando o pessoal lá para o grupo provisório. O pessoal vê o que é, né? Que tinha muita gente curiosa, sabe? Queria ver o que eu estava fazendo, como eu estava fazendo. Aí ficava um mês no grupo de estudos. Ah, eu pensei que era outra coisa e saía. Era só para matar a curiosidade. Aí eu criei um purgatório, que é o grupo provisório, eu mando para lá. Aí mata a curiosidade lá, aí vai embora. Aí só fica realmente quem entende o nosso propósito, né, que é a expansão da consciência, manter a saúde, recuperar a saúde. Aí nós temos tido pouquíssima evasão. Tem evasão, tá? Pessoas estão passando por problemas financeiros, a gente precisa do dinheiro para pagar os aluguéis, a gente não tem fins lucrativos no grupo de estudos Mikao Sui. Então, às vezes, alguma pessoa sai, né? Mas é muito pouco, né? O pessoal, em geral, sai do grupo provisório, né? Eu coloco lá, de lá eles já saem, né? Então, eu estou meio chatinho para botar pessoas aqui, né? Eu peço para as pessoas passarem pelo outro grupo. Acabei de abrir o grupo, né? O definitivo. O Paulo Demétrio não está aí, senão ele já tinha botado a figurinha. Aí eu botei aqui, tá? Ok, pessoal, a Luana está aqui. No poema Foi Perfeito para Mim Hoje, a Luana Tavares, né? Muito presente sempre, né? A Luana Tavares. Não podemos e não devemos desistir nunca de um propósito digno. Deus abençoa a nossa persistência, gratidão, mestre. Temos que agradecer a Mikao Sui, que selecionou o imperador, né? Eu fiz a minha parte, né? A TT botou uma imagem engraçada aqui, ó. Um pássaro. Tá, nunca desiste. Está difícil dele engolir esse sapo. E a Fabrícia está aqui. A persistência sempre fez e faz parte da minha vida. Não desisto do meu propósito. Inclusive, quando Rita e eu fizemos o caminho da fé, a gente queria fazer o caminho de Santiago no meio da pandemia e fecharam. Não podia pousar avião, as pousadas fechadas. Eu com passagem comprada para a Espanha. E eu havia tirado férias com Rita, 60 dias. Eu nunca tirei 60 dias de férias, nem Rita. Aí eu fiz 60 anos de idade e resolvi fazer o caminho, né? Nem falei para minha mãe que ela ia ficar preocupada, que está me ouvindo agora, né? Só que a gente não pôde viajar. Só que tudo na vida tem que ter um plano B, né? E aí tipo, a gente já havia bloqueado as férias, eu havia me preparado fisicamente para caminhar e eu consegui caminhar. Eu caminhei 350, saí de Poços de Caldas, Águas da Prata, fui bater em Aparecida.
Eu não tive uma dor. Só que eu me preparei, né? Academia, pessoal que vai comigo agora para o Caminho de Santiago, maio do ano que vem, estão convidados. Tem que fazer esteira, tem que fazer musculação, tem que se preparar, senão não consegue, tá? Gente nova se machuca. Nova. Atletas, porque não treina, acha que é moleza. É 20 quilômetros, só que no dia seguinte é mais 20, no outro mais 20, entendeu? E aí, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque conhecemos um guia, teve câncer, curou de câncer, os médicos diziam que o câncer dele não tinha cura, ele fez uma promessa para Nossa Senhora, que se ele curasse, ele ia ser um guia sem fins lucrativos. Ele leva 2 grupos por mês para fazer o caminho, chama Gervásio. Ele está no meu Facebook. Quem quiser, eu passo. E ele leva grupos. Encontramos ele no caminho. E ele vinha rezando o terço e a Ave Maria, e ele falava: Somos de Nossa Senhora, ele falava. E a equipe lá, os peregrinos, e não desistimos nunca. Somos de Nossa Senhora. E a turma, e não desistimos nunca. Imagina você caminhar 350 quilômetros, você repetindo que você não desiste nunca. Porque ele não desistiu de se curar. Ele se curou. O nome dele é Gervásio. Eu vou te passar o link dele, tá? Aí a Fabrícia aqui, persistência fez parte da minha vida, não desisto. Fernanda Lemos falou que o poema é lindo. Jaqueline Falvel, a mensagem do poema foi perfeita para mim, principalmente pela fase que estou passando com a doença da minha mãe. Todo mundo está nessa fila, né? As pessoas mais idosas, então, acabam adoecendo, né? Iluminou o mestre Johnny, vamos persistir e enfrentar tudo com amor e fé, sem desistir. Eu não desisto, né? Cristine de Lourenço, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. Eu acho que quem falou isso foi quem, Walt Disney que falou isso. Acho que ele falou isso. A Odila, reunião muito proveitosa, muito ensinamento. Sensei Johnny, eu já desisti, o Carlos Ciampone, de um problema por conta de campo negativo que estava, o mesmo problema em um campo positivo, tive um excelente êxito. Fui perseverante e tive percepção de mudar da vida. Olha, às vezes você recalcula a rota. Você pode não ter desistido. Você bateu numa rocha, a água não passa, aí você contorna. O rio não contorna, o rio não fica brigando com a rocha, ele contorna e continua até chegar no objetivo final, que é o oceano. Pode ser que tenha sido isso, Carlos. A Cirlei está aqui agradecendo, a Luciane Tavares, boa noite, lição muito especial, continuo persistindo de outra forma. Rafael Grisolia, mensagem mais do que importante para a nossa vida. A Márcia, a persistência, Elizabeth Elim, faz parte da minha vida, nada é impossível, acreditando em nós, mesmo seremos vencedores. Elizabeth, não sei se ela estava presente, acho que estava, que ela escreveu aqui, falei dela, né? Que ela tinha um cargo de confiança na Ford, passou a vida lá dentro, entendeu? Se aposentou lá dentro. Uma pessoa muito positiva, Elizabeth, criou uma escola belíssima, né? Acho que é em Salto, interior de São Paulo, de Reiki. Rosileide, poema maravilhoso, quanto aprendizado, a grandilha, excelente mestre, essa reflexão atingiu profundamente. Fabiana Grisolia, poema de extrema importância para a nossa existência aqui nesse planeta, gratidão mestre, a Rúbia Celeste, Macapá, gratidão Sensei Johnny, eu também persisto, vamos que vamos, eita mundão, que não acaba não, exatamente. A Luciana Tavares, lembrando que no meio do caminho da Maria Fumaça, em São Lourenço, tem uma pequena cachoeira para se banhar. A gente só não pode saltar lá, né? Aí teria que ir de carro, né, Luciane? Eu nem sabia dessa. Se bem que eu acho que eu já passei lá com Rita, sim. Eu fui a pé. Lembrei que eu já passei, Luciane. Maria da Graça Giacomini, já coloquei no colo de Deus essa vontade de fazer esse caminho com vocês. Aproveita, Maria da Graça, nós ainda temos vagas, tá? Darlene.
Lindo poema, gratidão. Lobão, olha aqui, Lobão. Hoje ela está de Arcano 17, a carta da estrela. Ah, estrela. Olha aqui, Lobão. Boa noite. Lobão está aqui. A gente sempre brinca com o Lobão, sabe? Na verdade, ele não falta, né? A Gisela continua muito bem. Olha aí. Obrigada. Viu? Falou, está agradecendo. Seus olhos. Valquíria, né? Prado, o momento é cheio de desafios, mas precisamos superá-los e lembrar de nossos reais caminhos nessa jornada. A Francisca está agradecendo. A TT, penso que devemos fazer todo o possível até o momento em que temos que ter sabedoria de modificar a estratégia. É o que eu falei, TT. Tem poema que fala, você recalcular, você desviar do obstáculo, mas você seguir para o objetivo final. Tá? Lembrei de muita coisa que passei com esse poema. Tá? O Rio tem poema que nós vamos falar. Ele encontra uma rocha. Ele não fica brigando com a rocha. Entendeu? Ele desvia da rocha e continua. Então, isso é diferente, sabe? Isso não é desistir. Se você mudar uma estratégia. Maria Giacomini, paciência e teimosia, persistência, desistir é retroceder. Caminho das águas sempre, a TT, a Lia Dulce. Tá? Força aí, já te mandei reiki hoje, viu, Lia? Persistir sempre, muito importante para mim esse poema. A Lia está passando por um momento difícil. Eu sempre mando reiki para você, Lia, tá? E eu sei que a gente vai voltar a viajar juntos. Ela sempre viajou conosco. Japão, Caminho de Santiago, Peru, né? Dessa vez ela está passando um problema de saúde, ela não vai poder ir. Na verdade, ela é a nossa companheira de viagem. Adriana Oliveira, boa noite, mestre. Vamos enfrentar as adversidades e persistir. Jean Cocteau. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Jean Cocteau. Esse poema foi para mim, pela fase que estou passando, sei que tudo passa. Mas quando ouvimos tantas mensagens e ensinamentos maravilhosos, nos ajuda dando ânimo. É a Tânia Rui, tá? Tá falando isso aqui. Coragem e persistência. Gratidão ao Imperador Meiji, mestre Mikao Sui, mestre Johnny, por sua dedicação e sabedoria. Não pode desistir, né, Tânia? Você é guerreira, você não desiste. Conheço a Tânia Rui faz tempo já. Andréia Medavar, adorei um poema. É sempre um melhor do que o outro, né? É impressionante como eles se complementam, né? A Lia falou que já fui nessa Maria Fumaça e amou. Eu lembro quando você veio aqui, Lia. Tá? E a Dulce Haddad, gratidão. A Bárbara Artagão falou poema maravilhoso. Tá? Rita colocou o lema do Gervásio: sou de Nossa Senhora, não desisto nunca. Faisqueira, Pouso Alegre. Bom, quem quiser fazer o caminho, procura ele. Tá? Eu recomendo o Caminho Brasileiro. Ele é tão bonito e tão espiritual quanto. E ele sai de onde? Faisqueira, lá de Pouso Alegre. Ele não faz. Não faz todo dia. A Rita acabou de colocar uma fotografia dele. Tá? Procurem ele, a gente manda o contato, fala que vocês querem caminhar. Ele é muito especial. Tá? A Elizabeth Elin falou que estava presente hoje, eu falando de Henry Ford. Luiz Paulo Sobral, a gente está torcendo para que ele consiga fazer o caminho de Santiago conosco, Você persistir. Não poderia depois fazer um caminho desse com a gente, Johnny? Podemos, tem que convencer a peregrina. Ah, isso é fácil. Chega com ela, hoje você vai tomar uma sopinha com ela? Isso. Convence ela. Tranquilo. Convence a peregrina. Fazer um desse que fica possível para todos. Convence, porque aí fica mais barato. Aí não fica tem. Possível. Não tem que pegar avião, né? Johnny, olha. A gente pode fazer só para reikianos. É muito lindo, vocês vão ver aqui. Daria aula, tudo olha igual. aqui, olha aqui a imagem do Gervásio. Johnny. É tão bonito. Eu não iria agora, que está tudo queimado, né? Sim. Entendeu? Ele está caminhando hoje, que eu vi a imagem dele. Eu iria, assim, numa época que está chovendo, aí tem que ir com roupa, porque pega chuva, né? Rita e eu fomos em. Só que está tudo verdinho. Ou no final das chuvas. Entendeu? No final da época das chuvas. E você daria as aulas? Tudo? Sim, daria. Você tem que convencer a peregrina. Eu vou fazer esforço. Aí Rita colocou: o senhor é meu pastor e nada terei falta.
o Salmo 93, né? O Gervásio. Aí ela botou agora, Rita acabou de botar o link do Gervásio, tá? Vocês podem caminhar com ele, quem sabe, né? No futuro, Rita e eu, a gente não faz um caminho desse aqui brasileiro, aí não tem avião, fica bem mais barato. Grandília falou, quero caminhar no caminho da fé. Aí a Carmélia está agradecendo, ela está lá nos Estados Unidos. A Carmélia já foi 2 vezes ao Peru conosco, né? Maria da Graça, olha que ideia maravilhosa, caminho no grupo Gema, tá? Ideia maravilhosa, o pessoal gostou da ideia, viu? Olha, Johnny. Ok, pessoal, vocês entenderam a mensagem do poema? Podemos fazer o reiju? Agora é só sim, entendi, tal, pessoal, entendeu, né? Tá bom, então procurem se ligar e na hora do reiju procurem se ater, agora é só esse... se você desistiu alguma vez na sua vida, você jogou a toalha, volta no tempo, procura se ligar naquilo, entendeu? Que poderia ter dado certo. Você poderia ter fracassado, mas poderia ter dado certo. E assume o compromisso daqui para frente de persistir. Você pode até não dar certo, fracassar, mas você tentou. Entendeu? Você amarra o camelo, aí vem alguém e rouba o camelo. Mas você amarrou o camelo, né? Vamos lá, então? Vamos fazer. Agora é só o caderninho daqui, tá, pessoal? Não é mais o caderno.